para a relatoria? Eu voto o Oséias Varão. Vai eu que vou ter que desempatar entre os dois, é? São dois candidatos? Dois candidatos, Priscila. Desempata aí. Não, gente. Eles estão sem áudio. Tá. Não, eles estão sem microfone, estão com áudio. Olha só, deixa eu só esclarecer uma situação. Eu estou numa situação assim, pessoal que está muito difícil para eu dedicar um tempo para ser o relator, tá? Então, eu gostaria que fosse outra pessoa, entendeu? Meu receio é assumir a responsabilidade e depois eu não vou dar conta de cumprir. A rigor... Priscila, então seu voto já está decidido aí, Priscila. Rogério, você pode assumir a relatoria da comissão? Bom, eu já havia dito desde o início, a minha questão é uma questão, se bem que tripla, né? Vereador, pastor, administrador, e a gente está numa correria danada, a questão das igrejas, como todos já sabem, é uma luta constante. Por isso que eu já tinha proposto, desde a primeira reunião, o Selomar estava, o Sóstenes também estava participando, foi até presencial lá na presidência, e eu já tinha sugerido, inclusive, tinha citado o nome da doutora Cristina, o próprio Oséias, né? Como o Oséias também tem uma preocupação enorme, eu até sugeria, se fosse possível, a doutora Cristina como presidente e o Emilson Pereira, como um cara muito bem equilibrado, todos nós conhecemos, como relator. Né? Pode ser uma opção boa também, se ele aceitar, né? Deixa eu fazer... Ou a Leia também, né? Porque assim, eu não quero, mas eu já estou em 3 comissões. Uma eu sou relatora, outra eu sou presidente, aí fica meio complicado. Qualquer um dos dois aí, a Leia ou o Emilson, também eu aprovo. Rogério, deixa eu fazer uma sugestão. Quem sabe o vereador Rogério ou Oséias assume interinamente e a gente conversa pessoalmente com a Leia ou com o Emilson, e tem o Bambu também, que é do nosso grupo. Mas só para a gente oficializar hoje, porque senão a gente ainda vai jogar isso para a próxima segunda. E eu também me comprometo, a Mariana está aí presente, o Matheus, e começando a fazer a descrição das reuniões para facilitar a vida de quem for relatar e quem ainda não participou. Mas quem sabe um de vocês dois assume interinamente e a gente faz a oficialização na próxima segunda, mas só para a gente não ter que fazer de novo isso, né? Assume, o Rogério assume aí, Rogério. O que você acha, Rogério, e Selomar aí também? Interinamente, não tem problema. Interinamente vai pegando, passando o assunto para eles lá. Mas eu acredito, eu sugeri muito o nome do Emilson. A Leia também é um excelente nome para poder relatar. Tá bom. Então vamos fazer isso, Selomar. Fica vereador Rogério Cruz como relator interino, eu como presidente da comissão, e a gente já encerra essa etapa aí, ficando de conversar pessoalmente com a Leia e com o Emilson, ver se um dos dois assumem. Eu não sei se eles estão em outras comissões também, né, mas a gente conversa pessoalmente. Vereadora, até para passar uma informação, né, título de informação, nós temos uma equipe que faz toda a parte de ata, tudo. Então, o relator vai ter uma facilidade que a gente vai entregar a ata da reunião. Ela não, quando ela é feita lá no plenário, fica a gravação do plenário, né? Certo. E a gente grava ela toda. E essa aqui talvez a gente não tenha como gravar toda, mas a gente faz uma ata. Claro que a gente não faz uma ata extensa, né? Eu não sei como é que é o padrão lá na Câmara, mas a gente coloca o nome do vereador, como ele se posicionou sobre algum assunto, os mais relevantes e tal. A gente faz uma ata resumida. E o nosso trabalho vai ser também, na sequência, pegar todas as emendas, todas as proposituras dos vereadores e colocar num relatório. A gente vai entregar um relatório que vai depois para a comissão mista. Nós temos, então, toda uma equipe aqui, tá o Sóstenes, o Enio, que os dois são advogados, tá para entrar daqui a pouco mais uma outra pessoa, tá o Fernando, que também trabalhou. Essa equipe daqui teve uma perda. O Eurípides, que trabalhava com a gente, ele se mudou para o Mato Grosso faz uma semana, pediu para sair. Essa semana a gente já está com 3 currículos aqui para escolha
de um consultor que estava faltando aqui, que ele pediu para sair. Ele trabalhou, ele estava até, né, na primeira reunião lá, que não deu quórum, mas ele surgiu uma oportunidade de negócios para ele lá no Mato Grosso, saiu. Então nós estamos com uma pessoa a menos só do grupo. Sem contar que quando for necessário, a gente vai trazer outros consultores do territorial, da mobilidade para cá também. A gente tem uma equipe muito grande. Então, essa parte de relatoria, de se preocupar talvez que gere muita demanda, da nossa parte aqui a gente vai dar uma assessoria bem ampla aí nessa parte de relatório. Então acho que a gente resolve assim por enquanto, né? O relatório técnico vocês vão nos repassar em forma de ata, né? E aí a gente vai tocando. Selomar, vocês já tinham um planejamento? Porque eu participei, gente, a semana passada da reunião da subcomissão de trânsito, organização do espaço aí, pedestre, carro, ônibus, né? Eu achei bastante interessante já o relatório que foi proposto para discussão. Para essa nossa comissão, tem alguma coisa prévia, Selomar, que vocês vão nos apresentar? Sim, vereadora, nós já temos aqui uma apresentação, a gente fez um resumo do nosso relatório, né, um relatório que a gente entregou para a diretoria legislativa, já estão repassando para os vereadores, né, e a gente fez um resumo do relatório. O relatório é uma avaliação do diagnóstico e uma avaliação se a PL 023 contemplou o que o diagnóstico identificou, ok? Então, eu fiz uma apresentação e a hora que a senhora nos permitir, eu entendo que ele vai ser um guia para o nosso trabalho aí. E isso é possível fazer agora? Sim, está pronto. Então, vamos embora, né, gente? Priscila, Oséias, Rogério, o que vocês acham? Vamos? Vamos, a gente fez assim nas outras comissões, vamos começar. Olha, pessoal, é o seguinte, talvez eu vou sair um pouquinho, só porque eu vou mudar de lugar. Eu vou sair de lugar e ir para o outro, mas logo eu retorno, tá bom? Tá. Às vezes fica com o áudio, Zé, com o fone, né? Que daí você vai acompanhando as falas. Tá, ok. Tá. Ok, estou abrindo aqui já. Só cobrando aqui do Fernando para ele entrar na sala, porque ele que faz a ata aqui. Ah, tá certo. Mas a Mariana, da minha equipe, também está aí, eles estão anotando tudo também. Ah, que bom. Vamos lá. Compartilhei para vocês? Eu não estou vendo. Eu estou vendo. Movimenta o arquivo aí na tela, Selomar. Aí. Vê agora, doutora? Aqui para mim tá ok. Vejo, ok. Pronto. Também. Todo mundo vendo? Posso começar? Alguém não está vendo? A gente tem que se acostumar agora com o digital, né? Não é perguntar quem está vendo, é quem não está. Assim, ó, para não ficar falando toda hora. Tem que ser o contrário as falas. Bom, então vou começar. Então esse aqui é o eixo de desenvolvimento humano, tá? Tá aqui agora presente com a gente o Sócrates, o Enio, talvez entre o Luiz também, e mais o Fernando Mussi, que é nosso assessor aí para cuidar da parte de ata. Então, a gente fez uma avaliação do diagnóstico e do projeto de lei da 023. A gente avaliou até onde o diagnóstico levantou algum dado e o que do diagnóstico foi contemplado na lei, certo? E o que nós entendemos que talvez pudesse ser ampliado. Okay?
A avaliação resumida, tá? O diagnóstico, ele previu aí uma análise do perfil demográfico, tá? Esse aqui é o diagnóstico do eixo desenvolvimento humano, tá? Um diagnóstico da Lei 171, do momento dos 10 anos da lei, certo? E mais um pouquinho que passou, então foi feito esse diagnóstico. Então, nós temos aqui 9 tópicos que foram levantados. Perfil demográfico, assistência, inclusão e proteção social, segurança pública, municipal e proteção à vida, política habitacional, desenvolvimento educacional, esporte e lazer, promoção da saúde, segurança alimentar e nutricional e desenvolvimento cultural. Numa análise rápida, tá? Os capítulos 3, assistência social, capítulo 4, inclusão e defesa social, e assim eles foram sucessivamente numerados, certo? Durante o diagnóstico, tá? A gente, na primeira análise, a gente não encontrou assim nenhum capítulo ou dado mais consistente relativo aos estudos sobre perfil demográfico nesse eixo de desenvolvimento humano, tá? A gente percebeu que não tinha. A gente viu algumas informações num outro capítulo geral lá sobre o demográfico, mas a gente entendia que era importante a gente ter um maior dado demográfico sobre Goiânia, região metropolitana e a inserção dela no estado de Goiás. E que estava proposto dentro desse capítulo. Como também a gente não viu dados consistentes, tá, nos aspectos das políticas habitacionais, esporte e lazer, segurança alimentar e nutricional e do desenvolvimento cultural previsto como requisito do texto do diagnóstico, tá, conforme proposto pelo próprio diagnóstico. Por outro lado, os capítulos 3 a 7 desse eixo, né, 3 a 7, então, era assistência social, inclusão, defesa social. Do 3 ao 7, estava muito bem descrito, muito bem diagnosticado, tá? Com muito dado, todos os dados levantados sobre educação, saúde, assistência social, foi muito bem detalhado, né? Mostrou que os técnicos envolvidos no estudo tinham um profundo conhecimento da cidade, trouxeram à tona a realidade da capital nesses temas supracitados aqui. Quanto aos programas e projetos implantados a partir de 2017, tá? Principalmente nesse item dos capítulos 3 a 7, evidenciaram um caráter assistencialista e personalista de muitas ações, conduzidos por muitas vezes em um processo de geração de informação, reflexão e planejamento. Isso não é nós que estamos dizendo, está lá na página 37 do relatório do diagnóstico do eixo de desenvolvimento humano. Então, isso aqui, que os programas eram assistencialistas, que faltava um processo de geração de informações, de reflexão e planejamento, foi os próprios técnicos da prefeitura que entenderam isso, ok? Finalizando, entendemos que o relatório do diagnóstico do eixo de desenvolvimento humano apontou um detalhamento, né, de todos os programas e ações realizadas pelo município de Goiânia nos últimos 10 anos. Nesse sentido, de forma a aperfeiçoar ainda mais o trabalho, sentimos falta de um prognóstico com ações, né? Quer dizer, o próprio diagnóstico viu que as ações anteriores eram assistencialistas e precisavam uma reflexão e prognósticos futuros, mas eles próprios também não criaram agora, né, prognóstico e ações e diretrizes, né, e programas mais efetivos para transformar os programas assistencialistas em projetos de planejamento e desenvolvimento humano. Quer dizer, no diagnóstico e desenvolvimento humano, nós tivemos muito dado de quantas pessoas foram atendidas, educação, creche, toda a situação. Mas e aí? O que a gente faz com esse dado? Esse dado é bom, ele é ruim? Ele, em relação a outros estados, outros municípios, né, características iguais, são relevantes ou não? Faltou, no nosso entendimento, essa avaliação. E como exemplo de, né, dados e índices de cidadãos que saíram dos programas assistenciais e se desenvolveram plenamente como cidadão, a gente não tem esse dado, né? Projetos e programas que foram efetivos, né, e programas que devem ser descontinuados, né? Quer dizer, quais os programas que deram certo, tem que ser mantidos, ser ampliados? Quais os programas que não deram resultado, né?
até por talvez falta de metas, também não conseguiram medir isso. Também é perceptível no relatório a ausência de informações comparativas em relação a outros centros urbanos similares a Goiânia. Quer dizer, nós estamos crescendo, nós estamos indo em direção aonde, né? Isso aí a gente sentiu falta. Então, o nosso trabalho agora é refletir se temos melhorado os números em relação à própria Goiânia, em relação a outros entes federativos, quais são os resultados que a gente espera para os próximos 10 anos, né? Para onde é que nós queremos ir? As experiências bem-sucedidas em outras localidades, quer dizer, estudo de caso no diagnóstico, coisas que deram certo em outras cidades que, de repente, poderiam dar certo aqui, né? Então, o relatório do diagnóstico do eixo de desenvolvimento humano, nesse sentido, é um pouco omisso, né? E não ousou enfrentar essas desafiadoras indagações. Eu estou indo um pouco rápido, porque são mais ou menos 20 slides, né? Para vocês depois a gente ter mais tempo de bate-papo. Então, partindo da perspectiva de Goiânia, avance ainda mais no desenvolvimento das políticas públicas relacionadas ao eixo de desenvolvimento humano, projeto de lei 023, né? Devemos, ao menos, considerar a possibilidade de incorporar algumas intervenções das mais altas importantes para melhorar o estratégico interesse do município. Então, aqui algumas propostas que a gente estava vendo. Primeiro, até para contextualizar o desenvolvimento humano. Ele está no capítulo 2, né? Ele vai da seção 5, da Estratégia de Desenvolvimento Humano. Ele vai do artigo 46 até o artigo 73. Vou dar só uma pausa aqui, todo mundo me escutando? Alguém não está me escutando? Alô? Eu estou te ouvindo. Ah, tá, ok. Tá bom. Não, só para ver se não tinha caído aqui a ligação. Não, tô tranquilo. Tá bom. Tô falando muito rápido, tá bom também? Tá ótimo. Então, o desenvolvimento humano está no capítulo 2 do desenvolvimento urbano. Da seção 5, começa na seção 5 da Estratégia de Desenvolvimento Humano, entre os artigos 46 a 73. Pode acontecer de um ou outro artigo não estar nesse conjunto, né, que pode estar em relação ao desenvolvimento humano, por ele ser um pouco mais amplo, né? Pode estar nas diretrizes, lá nas considerações finais, né, do projeto de lei. Então, nós temos aqui a subseção 1 da assistência social, subseção 2 da inclusão social, subseção 3 da segurança do município e proteção à vida, subseção 4 da política habitacional, subseção 5 da promoção da educação, e aí existe um erro na legislação, que eles criam a seção 6, e depois ela vai se repetir de novo lá no territorial, seção 6. Eu entendo que ela seria subseção, né, do esporte e recreação. Seria uma subseção. Na lei temos duas seções 6 no mesmo capítulo, né, com a mesma numeração. Então, seção 6 da estratégia de ordenamento territorial. Então, isso aqui tem que ser revisto. No nosso entendimento, é que aqui provavelmente eles erraram um erro formal lá, né, que deveria ser a subseção 6. A subseção 7 da promoção da saúde, né? A subseção 8 da segurança alimentar e nutricional, subseção 9 da cultura, subseção 10 do programa de estruturação local e subseção 11 de rede de equipamentos públicos e comunitários. Então, essa aqui é a estrutura da lei com as suas propostas, né, os seus artigos dentro. A nossa proposta em cenários preliminares seria o plano diretor, a PL 023 que chegou até nós, de novo, ela começou com muitos programas e projetos, né? Nós entendemos que a lei precisa ser muito mais enxuta e muito mais direta, para a gente poder ter nela justamente isso, sempre um diagnóstico, uma avaliação e um plano de ação, né? E para isso são importantes os planos setoriais. Então, lá no nosso relatório, a gente está propondo a elaboração e revisão dos seguintes planos setoriais conforme a legislação vigente, tá? Então, plano municipal de saúde, se já existe, ele seja fiscalizado e revisado ao seu tempo. Se eu não me engano,
lá no diagnóstico que a gente fez no nosso relatório, são 3 anos. Plano Municipal de Assistência Social e da Inclusão Social. Plano Municipal de Segurança do Município e Proteção à Vida. Esse aqui, a Aparecida de Goiânia já está saindo na frente, já há mais de 6, 7 anos foi nós que fizemos lá para Aparecida. Plano Municipal de Política Habitacional Social é um tema super importante. A gente não recebeu ainda a resposta do Executivo, mas até hoje não foi feito o plano de habitação. E o município deixa de arrecadar dinheiro, buscar dinheiro federal para habitação social, sem esse plano. Plano Municipal de Promoção da Educação, o município já tem o plano de educação, tem que fazer a revisão. Plano Municipal do Esporte, Lazer e Recreação. Plano Municipal da Promoção de Segurança Alimentar e Nutricional. Plano Municipal da Cultura e Inserção Tecnológica. Esse aqui já existe, até a legislação municipal, os senhores vereadores já aprovaram, se eu salvo engano, em 2015, uma lei, está lá no nosso relatório, já propondo e não foi realizado ainda. Plano Municipal da Gestão de Rede de Equipamentos Públicos Comunitários, que seriam as praças, né? Plano Municipal de Inovação, Ciência e Tecnologia, uma coisa que está permeando todos os eixos, uma relação melhor do município com o mercado, com as universidades, com as startups, né, o centro de tecnologia. Isso também está proposto por nós lá no eixo de desenvolvimento econômico. Plano Municipal de Desenvolvimento Sustentável e de Empreendedorismo, que talvez esteja ligado com esse 10, 11. A gente precisaria, talvez, aqui, né, dentro dessa subcomissão, amadurecer se isso aqui poderia se tornar um só. Okay? O segundo item nosso que nós propomos de trabalho, né, definição de um órgão, departamento municipal, ou integração dos órgãos já existentes para a gestão dos dados técnicos do eixo desenvolvimento humano. Muitos dados e informações, às vezes, da saúde, pode estar ligado à educação. Quer dizer, um problema na educação, né, pode revelar, se ele tiver um dado conjunto e mapeado na forma de geoprocessamento, a gente, às vezes, pode identificar um problema relacionado à saúde junto com a educação, ou da falta de educação com a saúde, da cultura, da segurança pública. Quer dizer, de repente, os alunos lá não estão conseguindo estudar bem porque tem um problema de segurança, tem um problema de droga, alguma outra coisa correlacionado. Nós entendemos que o eixo de desenvolvimento humano, esses dados têm que estar integrados, têm que ser estudados, tem que ter tecnologia envolvida para estudar esses dados e, às vezes, com o dinheiro de um eixo, de um tema, né, da saúde ou da educação, ele resolve o problema de 2. Certo? E, às vezes, a gente nota que muitos dos problemas da sociedade estão interligados. Né? Às vezes, uma rua com problema que não foi feito asfalto, ou que não tem sido feito a roçagem correta e tal, pode gerar uma endemia para a saúde, pode ser resolvida com a profilaxia, não com o remédio. Né? Projeto de cadastro de informações e indicadores e um banco de dados no formato de sistema de informações geográficas, que está linkado, então, com esse item 2, né, porque a gente possa ver as informações em forma de mapeamento. Articulação entre as diversas políticas do eixo de desenvolvimento humano deverá compartilhar e gerenciar os dados técnicos da prestação de serviços que deverão compartilhar entre si dados dos problemas registrados e indicadores e metas futuras. Né? A gente precisa trabalhar com indicador e meta, onde é que a gente quer chegar. Né? Na educação, qual é a meta de educação de Goiânia? A saúde, qual é a meta? Da segurança, qual é que é a meta, né? Para a gente poder cobrar, saber se a gente está indo no caminho correto ou não. Mapeamento de todos os registros, no formato também, de novo, de informações geográficas. E aí um outro tema que também permeia todos os outros, e aqui eu estou apresentando alguns slides de um trabalho que foi feito aqui na região metropolitana de Goiânia, com dados entre 2000 e 2010, mas tem dados de 2013, que tem a ver com o desenvolvimento humano. Esse mapa aqui, ele vem trazer para nós o perfil, o crescimento da população urbana da região metropolitana. Então, se nós olharmos aqui todas as cidades
do entorno de Goiânia estão crescendo mais a população urbana do que Goiânia. Tá? Isso aqui é um dado. Depois, lá no fim, a gente vai talvez entender onde é que a gente quer chegar com essa informação. Aqui já tem um dado mais atualizado de 2010 até 2013. Né? Enquanto Goiânia, nesse período, estava crescendo 2,29, né, a taxa de crescimento, Senador Canedo estava 4,01, Santo Antônio de Goiás 3,76, Nerópolis, Nova Veneza 2,88, 2,70, né? Nós temos aqui Aragoiânia, Bela Vista, nós temos Aparecida de Goiânia, Badia de Goiás. Então, a população está crescendo, a urbana, a população urbana desses municípios estão crescendo mais do que Goiânia. Então, Goiânia está perdendo população urbana em relação à região metropolitana. E aí a gente começa a analisar que população a Goiânia está perdendo. Está perdendo a população de baixa renda. Se nós formos olhar aqui a Goiânia, né, na mesma época que 2011, né, a renda per capita de Goiânia estava 1.800, só perdia para Santo Antônio de Goiás. Todas as outras estão menores que Goiânia, quer dizer, as cidades que estão crescendo a população urbana está crescendo de baixa renda. Então a gente já começa a perceber que Goiânia está expulsando os pobres da cidade, ela está se tornando uma cidade de elite. Né? Um outro dado também de 2010 aqui que a gente conseguiu, infelizmente o IBGE ainda vai em 2020, talvez sair o novo censo, né? Mas, de novo, a gente começa a olhar o seguinte, aqui nós temos esse roxinho aqui, a população que ganha entre 5 a 10 salários mínimos. O amarelo, acima de 10 salários mínimos, e o azul, né, é a população de 2 a 5 salários mínimos. Então, a população de Goiânia tem muito pouco abaixo de um salário mínimo, a população de abaixo de um salário mínimo. Okay? Ela é muito mais o azul, que é acima de 2 a 5, o roxinho, que é de 5 a 10, e o amarelo, que é acima de 10 salários mínimos. Tá? Então, a população mais carente é menor. Agora, se a gente olhar os outros mapas, a gente vai ver que o amarelo e o roxo das outras cidades do entorno são menores. Então, nós temos menos população rica no entorno de Goiânia. Aqui o número de habitação, tá? Entre 2009 e 2013, Goiânia tinha feito 23 mil habitações, né? Números totais, absolutos. Tá? Aparecida de Goiânia tinha feito 12 mil habitações sociais, ok? Mas quando a gente vai para a habitação social, Goiânia está fazendo habitação social para a classe 2 e 3, que são as classes de mais renda, quer dizer, acima de 3 salários mínimos. A classe de 1 salário mínimo ou menos, só a região metropolitana está financiando habitação popular para essa renda. Né? Então, aqui no caso, Aparecida está quase meio a meio, Goiânia, 75% da sua investimento em habitação está para um nível um pouquinho maior. Né? A população de baixa renda sofre também na habitação popular, de produção de habitação social. Então, a gente tem que avaliar com esses dados se a taxa de crescimento populacional urbana da cidade e região metropolitana em relação a Goiânia, entender o que é que está fazendo. Será que é o preço dos lotes, o custo do metro quadrado construído para a população de baixa renda, são ou não um fenômeno que propicia a exclusão das pessoas para outras cidades? Porque nós geramos emprego, né? Nós já temos lá no transporte, no mobilidade, a gente está vendo que existe um movimento pendular da região metropolitana para cá. Se essa pessoa trabalha aqui, por que ela não consegue morar aqui? Né? Então, eu acho que dentro da habitação social, tá, é importantíssimo a gente avaliar
esse modelo. Eu trouxe esse tema também porque naquela primeira reunião os senhores vereadores debateram sobre isso, né? Como trazer a população de volta para morar em Goiânia, né? Resgatar essas pessoas que por algum motivo ou outro não conseguiram se inserir aqui e tiveram que se afastar em virtude, muito provavelmente, por causa do preço do metro quadrado construído aqui de Goiânia. A equipe nossa está aqui nessa apresentação, depois eu vou disponibilizar para todos os senhores vereadores, né? E até esse momento, acho que já temos aqui bastante assunto aqui. A equipe do ITCO agradece, eu volto aqui agora com a vereadora Cristina, nossa presidente. Ativando aqui o microfone. Bom, primeiro queria parabenizar a equipe, Selomar, a equipe extremamente técnica, fazendo um levantamento que facilita muito o nosso debate, tanto técnico quanto político, e aí evidenciando mais uma vez o que a gente insistiu muito lá na CCJ, de que o ser humano está sendo esquecido em Goiânia, né? Quando você faz um programa uma proposta de revisão de plano diretor, e você não coloca indicadores, nem metas, nem dados, nem programas, que programa na cultura que deu certo, na educação, no esporte, na questão habitacional. Então, se você não coloca, é porque provavelmente você não tem o que mostrar e também nem tem interesse em que seja desenvolvido. Então, eu vejo aí uma grande oportunidade para a gente construir um plano que realmente tenha foco no ser humano, que você tenha programas que desenvolvam a nossa população em todos esses sentidos aí, alimentação, saúde, educação, lazer, cultura, habitação, né? E acho que o questionamento que vocês fizeram, esse comparativo, né? Por que Goiânia está expulsando as pessoas de baixa renda? O que está deixando de acontecer ou o que está acontecendo que está promovendo, né, esse fluxo. E se a gente gera emprego e a gente não mantém essa pessoa em Goiânia, não vai ter arrecadação de IPTU, você não vai ter gasto, né? Essa pessoa provavelmente vai gastar, vai investir lá na cidade onde ela está morando, que às vezes é do outro lado da rua, mas a lógica é de que essas pessoas não estão vendo Goiânia mais como a cidade de escolha, né? Isso se torna um grande problema aí para a cidade também, né? Eu queria pedir, acho que todo mundo aí concorda, né, que você pudesse disponibilizar essa apresentação. A gente vai criar um grupo específico, né, mas disponibilizar para que as assessorias também façam um estudo para a gente trazer contribuições, né, daí já de uma maneira mais efetiva. Queria uma parte, doutor? Claro, vereador Rogério. Então, parabenizar também a toda a equipe, aí na pessoa do Selomar, que desde o início já percebemos aí o grande conhecimento que existe nessa equipe e trazendo para nós aí sugestões exemplares e magníficas. Infelizmente, isso que a doutora Cristina colocou, que agora é o momento de nós mudarmos muitos pontos que foram colocados aí, mas aí, o Selomar, eu fico preocupado com o que você falou na semana passada, que eu acompanhei pelo YouTube, a Subcomissão Gestão Urbana, quando você colocou a questão de que nós podemos fazer tudo, trabalhar todo dia, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, mas aí o plano de governo pode sobrepor aquilo que nós colocarmos. Isso me preocupou muito, né? Não só a mim, acredito, também eu percebi os vereadores também falando nessa questão. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de um ponto que foi colocado, que é a questão da tecnologia, né? Eu tive a oportunidade e o prazer, como hoje o secretário nacional de tecnologia, o secretário do DF de tecnologia é um amigo meu, e eu tive a oportunidade de acompanhar o trabalho que ele tem feito, tenho acompanhado o trabalho que ele tem feito no DF,
E eu tive a oportunidade e o prazer de levar o nosso secretário de tecnologia, o Alisson, lá com uma equipe técnica também para poder acompanhar de perto o trabalho que tem feito no DF sobre tecnologia, que são grandes projetos, inclusive alguns deles já estão ativados lá no DF. E assim, aí vem a preocupação, né, de nós estarmos trabalhando aqui, colocarmos pontos e pontuarmos coisas importantíssimas para a nossa cidade de Goiânia, como essa preocupação que você colocou agora e demonstrou para nós, que as pessoas estão saindo de Goiânia, né? Parece que é uma coisa assim, mas é o certo. Não, não é o certo. Nós precisamos ter uma área urbana bem movida em Goiânia, mas também bem tratada, né? As pessoas em Goiânia, as pessoas têm que ser bem tratadas. Nós, vereadores, eu costumo dizer que nós cuidamos de pessoas, né? E eu acho que todos os vereadores concordam disso. Nós cuidamos de pessoas, trabalhamos com pessoas. E é triste saber que essas pessoas, da sua maior parte de baixa renda, que são as mais necessitadas, estão saindo de Goiânia para outro lugar, onde nós sabemos que a capital, todas as capitais hoje, são lugares de oportunidade para as pessoas crescerem e terem uma vida melhor, né? Inclusive uma vida mais acessível junto com a sua família. E isso nos entristece muito. Mas eu gostaria, Selomar, que você colocasse mais uma vez esse ponto que você colocou na subcomissão de gestão urbana, sobre essa questão. Nós vamos estar trabalhando aqui, depois o plano de governo pode realmente sobrepor tudo que nós falarmos, ou pensarmos, ou colocarmos no papel para ser aprovado? Vereador, eu quero crer que ali foi um erro formal, que a pessoa não pensou direito, ela quis dizer uma outra coisa. E até a vereadora Priscila TJ, na última reunião, falou que tem que ser, salvo engano, foi ela que falou, tem que ser tirado fora, né? Aquilo ali, tem que ser mudada aquela redação ali, porque não pode, a cada gestão que vier vai mudar o plano diretor. Então, quero crer que foi um erro formal, a pessoa quis dizer plano de governo, não sei o que ele quis entender, porque a gente não teve contato com o executivo, né? Mas eu quero entender que foi um erro formal, a pessoa não entende. Não posso crer que a pessoa colocou aquilo de intenção para que tudo que os vereadores estejam fazendo agora não tenha valor lá na frente. Então, eu acho que a primeira coisa pode ser retirada isso aí. Né? E essa correção pode ser feita por nós, vereadores, Selomar? Sim, estamos aqui para isso. Então, já estamos juntos, vereador. Vereador. Okay. Selomar, posso fazer uma intervenção aí, presidente? Pois não, pode fazer. E a vereadora Priscila também quer falar. Pois não, vereadora, por favor. Não, eu só ia, já que o vereador Rogério perguntou, complementar que nós podemos apresentar na forma de emenda, né? Para isso que a gente está fazendo as análises dentro das subcomissões e podemos assinar conjuntamente, já a comissão toda. Bom, eu queria fazer uma intervenção, assim, eu vou provocar os senhores vereadores com relação àquele dado estatístico que o Selomar nos trouxe, e que é uma discussão que a gente já teve a oportunidade de ver em outros planejamentos urbanos, que é a questão da migração da população de baixa renda para municípios periféricos, né? Eu quero lembrar aos senhores vereadores uma iniciativa que uma gestão em São Paulo fez, e foi muito bonita. A prefeitura desapropriou uma área ali ao lado da Ponte Estaiada, em São Paulo, na capital, ali na Marginal Pinheiros, lugar belíssimo, super valorizado, etc. E construiu um conjunto habitacional ali, de social, muito bacana. Apartamentos confortáveis, grandes, até muito acima do padrão que a gente vê nas habitações sociais. E foi um espetáculo aquilo. De frente, a vista dos apartamentos era para a Ponte Estaiada, né? Quer dizer, isso é para muito poucos. Mas durou muito pouco essa iniciativa. Por quê? A família de baixa renda que estava morando ali, ela tinha que pegar 3 metrôs para comprar pão na periferia, porque onde ela morava era o triplo do preço. A esposa, ela não podia ali ir num cabeleireiro, numa manicure, porque o preço
exorbitante. A gasolina era mais cara, a comida, tudo era extremamente mais caro do que quando você considerava a região mais periférica de São Paulo. Então, existem alguns movimentos sociais que eles são inevitáveis. Como é que a gente vai garantir que a população de baixa renda more no centro de Goiânia? Bom, se a estatística mostra esse movimento da população de baixa renda para os municípios do entorno de Goiânia, os demais municípios da região metropolitana, isso talvez só demonstre a necessidade de enfrentar uma colocação que nós já fizemos lá no eixo econômico. Por exemplo, está fora desse eixo aqui do desenvolvimento humano, é lá do eixo de desenvolvimento econômico, mas trata diretamente com essa proposição que está incomodando os vereadores e a nós também. Uma das propostas do Plano Diretor de Goiânia, que está lá no projeto de lei, é que seja desenvolvida uma política para que a população de Goiânia compre produtos e serviços de Goiânia. Nós advertimos outro dia lá no eixo econômico, isso pode gerar uma distorção como aquela que a gente vê no entorno do Distrito Federal. Você tem um núcleo rico que fica fechado em si mesmo, lá tem tudo, serviços, produtos, tudo muito bacana. E a população é expulsa para a periferia e lá ela não encontra nada, ela não tem serviço, ela não tem uma infraestrutura que satisfaça as necessidades básicas dela. Então, essa é uma equação que assim, vai desafiar o espírito cristão dos vereadores, que vão ter que resolver um problema extremamente complexo, que tem um apelo social importante, um apelo humanitário importante, mas que vai lidar com mecanismos econômicos extremamente complexos. É importante, tem que ser enfrentado. E é uma questão que a gente vai precisar discutir bastante, refletir bastante e tentar encontrar uma solução que seja mais apropriada. Ou desenvolver uma política que garanta para a população que preferir ficar em Goiânia, ela tenha condições econômico-financeiras de permanecer em Goiânia, mas que aquela que resolver migrar, até para o seu próprio conforto e maior tranquilidade, ou para aumentar o poder aquisitivo de sua renda limitada, que ela encontre também nos municípios da região metropolitana, que não Goiânia, os meios mais apropriados para viver com dignidade. Bem, eu quero agradecer aí essa provocação do Sóstenes, né? E vou começar falando pela fala ali do Rogério em relação ao plano diretor. Rogério, o plano diretor ele é uma lei, o Estatuto das Cidades obrigatoriamente nos impõe essa revisão a cada 10 anos. Isso demorou um pouco para chegar na Câmara e isso também eu venho insistindo muito, falando com várias vereadoras e vereadores, a gente precisa aprovar esse plano para não deixar impactar aí com o processo eleitoral que até o momento está mantido, né? Eu acho que é uma responsabilidade técnica, política, que a gente tem que cumprir. E a revisão do plano diretor, ela é uma lei, nós estamos com o projeto em tramitação, mas ela se torna uma lei, e a lei ela sobrepõe qualquer plano de governo, né? Se houver choque, se houver aí conflito, o que sobrepõe é a lei que foi aprovada. Por isso, eu vejo a importância da gente, de fato, trazer a nossa contribuição e aprovar essa revisão do plano diretor. Em relação às colocações do Sóstenes, eu vejo que cada dia, talvez a gente esteja voltando aí no tempo, né, Sóstenes? Goiânia ela está se tornando uma cidade de burgos, né? São vários condomínios fechados. Goiânia foi do nada para o tudo. Antes não podia nenhum condomínio, o único condomínio que existia era o Privé Atlântico, porque foi feito ao arrepio da lei, né? Eu morei anos no condomínio Privé, então era o único que existia em Goiânia e de repente houve uma liberação desenfreada. Hoje é uma cidade, talvez a que tenha mais número de condomínios murados, né, que tem um cerceamento da população em relação ao trânsito naquelas ruas, mas também você não tem gasto com aquele espaço, porque a iluminação, a coleta de lixo, tudo é feito pelo empreendimento, pelo condomínio. Mas uma outra coisa eu vejo que contribuiu muito também
para essa migração das pessoas para a região metropolitana, porque ela começa ali quando a passagem, de maneira horizontal, tem seu preço igualado. E eu vivi isso com várias enfermeiras e servidoras de serviços gerais no hospital, pessoas que compraram um terreno em Hidrolândia, Aparecida de Goiânia, Canedo, e de própria mão começaram a edificar a sua casa. Eu conheço várias pessoas que fizeram isso. Por quê? O que era a lógica da pessoa? Eu tenho condições de pagar o teu mesmo gasto com o transporte público, né? Se eu moro a 5 quilômetros ou 20 quilômetros, eu vou gastar a mesma coisa, ou 30 quilômetros, e eu tenho condições de comprar aquele chão lá e edificar a minha casa, e ter a minha casa, que de fato é um sonho de todas as pessoas, né? E tanto que a valorização da região metropolitana foi o que mais valorizou, muito mais que Goiânia, né? Uma coisa absurda. E vejo também que essa questão econômica, ela será um norteador, e ela também não pode ter o viés do preconceito. Se você ganha em Goiânia, você tem que gastar em Goiânia, você tem que comprar de alguém de Goiânia, né? É uma linha muito tênue, e que aí você precisa usar esses mecanismos inteligentes, criativos, né? E eu vejo aí a economia criativa e solidária como uma grande mola de propulsão desse desenvolvimento econômico de maneira sustentável e de maneira que traz as pessoas para perto. E tem um dado também aí nessa revisão do plano, que é da própria CEPLAN, que coloca que 63% do comércio em Goiânia é irregular. Você veja, se a gente investir em fiscalização, em regularização, a gente já passa a ter uma arrecadação, né, 63% maior. Quer dizer, é muito volume. Goiânia não tem um planejamento, né, não tem indicadores e nem metas, e não tem um contingente de fiscalização adequado. Lembrando que Goiânia é conhecida também como a cidade das feiras, né? Ela tem esse cartão postal, mas a maioria das pessoas não há uma regularização desse processo, né? Então, eu vejo aí que nós temos um grande desafio pela frente, e construir um bom plano, uma boa revisão, contribuir de fato. Eu acho que isso até é sustentação para as pessoas que vão para a disputa eleitoral. Doutora Cristina, presidente, por favor, eu gostaria também de fazer algumas ponderações sobre esses assuntos aí. Pois não, vereador Oséias, pode falar. Primeiro, eu quero dizer que eu estou muito feliz de participar do debate nessa comissão. Percebi um debate muito qualificado, né? Nós estamos indo, assim, suscitando algumas questões muito relevantes aí para a nossa cidade, e estou muito feliz de participar. Tem alguns desses assuntos que foram levantados aí. Só um momentinho que eu vou trocar de lugar aqui. Tá uma conversa, né? Paralela. Pronto, agora eu acho que eu vou conseguir um silêncio aqui. Então é o seguinte, tem algumas questões que eu acho que são muito importantes, muito relevantes para a nossa cidade, e que às vezes a gente não passa desapercebido, na verdade, certo? Sobre a questão inicial dos indicadores. Eu estive, há algum tempo atrás, estudando um pouco, por exemplo, sobre aquele programa de saúde da família, um programa que é, em grande medida, bancado pelo governo federal, né? E tem uma proposta. A proposta do programa Saúde da Família, a meta dele, conceitual, é você atender as pessoas antes delas precisarem do hospital, ou seja, reduzir a quantidade de pessoas que vão demandar atendimento médico nos hospitais através da prevenção. Isso. Esse é o conceito por trás desse programa. O que aconteceu?
sendo vereador aqui em Goiânia e convivendo com as pessoas e acompanhando as demandas lá nos centros de saúde da família, conversando com os agentes de saúde, com os diretores dessas unidades, os coordenadores, eu fiquei com uma sensação muito ruim. Que esse programa se tornou apenas aquele negócio assim, ó, vamos fazer porque está para fazer, porque está determinado. Obrigado. Isso. Não existe uma preocupação em aferir a efetividade do programa. E eu fiquei com a sensação muito forte de que a efetividade dele é quase zero. E é muito triste constatar isso. Porque a pessoa que vai fazer a visita, por exemplo, ela não pode nem medir uma pressão, porque não está habilitada para isso. Não é função dela fazer isso. A função dela é apenas visitar as pessoas, verificar, dar alguns conselhos, algumas sugestões, né? E encontra uma dificuldade muito grande, porque as pessoas não estão em casa, eles fazem 10 visitas para encontrar uma pessoa em casa, e aí tem uma série de fatores que me fizeram achar que o programa está sem quase nenhuma efetividade e gastando muito dinheiro. Daí porque a gente trabalhar com o conceito de indicadores é fundamental. Eu reuni com algumas pessoas que trabalham nessa área, no programa de saúde da família, e eu fiz uma pergunta para eles. Eu falei o seguinte, tá ok, a meta do programa é reduzir a quantidade de pessoas que precisam de atendimento nos hospitais através da saúde preventiva. Beleza. Quando vocês implantaram esse programa, qual era a demanda por saúde nas unidades? Depois da implantação do programa, houve redução? Sabe qual foi a resposta que me deram, doutora Cristina? Não sei. Não sei, né? Não houve. Constatado. Exatamente. Ou seja, o programa não está sendo efetivo. Entendeu? Então, aí a importância, e gastando rios de dinheiro, é muito dinheiro que é gasto esse programa. Daí vem a importância dos indicadores. Eu acho que para qualquer projeto estratégico da nossa cidade, programa importante da nossa cidade, só um momentinho, alguém me ligou. Voltou. Aqui. Deixa eu desligar aqui. A mesma preocupação que a gente tem com o desenvolvimento do conceito do projeto, se ele é bom, se ele é ruim, né? Que é uma preocupação que a gente tem que ter, eu acho que a gente tem que focar também na determinação de indicadores de resultado que vão aferir ao longo do tempo se esse projeto está sendo efetivo ou não, sabe? E aí isso vale para o Programa Saúde da Família e vale para todos os outros projetos. No caso dos projetos sociais, isso ainda é muito mais relevante, sabe? Então eu queria que talvez nós começássemos uma discussão de tratar essa questão dos indicadores no plano diretor como sendo uma parte fundamental para o desenvolvimento da nossa cidade. Porque é você conferir se aquilo que você está fazendo está produzindo resultado ou não, se você está jogando dinheiro fora ou não, sabe? Eu queria propor aos colegas que a gente aprofundasse nisso e talvez acrescentássemos uma preocupação mais consistente no plano diretor de Goiânia em relação a isso. A outra questão que foi levantada aí é sobre essa questão do desenvolvimento da região metropolitana, que é uma preocupação muito grande que eu tenho visto a cidade de Goiânia sendo esvaziada gradativamente, em vários sentidos, tanto no sentido social, de ocupação social, porque você vê que o entorno ele tem crescido muito mais do que Goiânia em todos os sentidos, populacional, econômico. Então, isso tem algumas razões. E aí, o que nós queremos? Nós queremos que isso continue? Nós queremos que daqui a pouco Goiânia seja considerada uma cidade dormitório? É isso que nós queremos? Ou não? Eu acho que não. Então, tem algumas ações, algumas propostas, algumas ideias que a gente aprova e elas têm alguns efeitos colaterais. Por exemplo, hoje é muito mais fácil você fazer, por exemplo, um parcelamento nas cidades do entorno do que em Goiânia. Aqui em Goiânia é quase que uma loucura, é tanta exigência que se faz para fazer um desmembramento, um parcelamento, que, primeiro, isso encarece muito o valor do bem, o valor do imóvel. Ou seja, o cidadão que vai comprar, ele pode comprar em Goianira, em Aparecida e em Senador Canedo mais barato, porque o custo, em todos os sentidos, é menor.
E aí vem a Prefeitura de Goiânia e ainda sobrecarrega o empreendedor com uma série de exigências e de custos que fazem com que o imóvel de Goiânia seja mais caro. O que vai acontecer com as famílias mais pobres, naturalmente? Elas vão comprar imóvel nas cidades do entorno. Claro. Né? Então, essas questões precisam ser tratadas. Eu sou daquela ideia, é o seguinte, gente, não vamos ficar criando burocracia desnecessária. Às vezes eu tenho essa sensação, que a gente tem burocracia que não resolve quase nada e está lá só enchendo o saco, me perdoem a expressão, sabe? Então, vamos ater a esses detalhes. Ou seja, é preciso que tenha exigências? Claro. Não dá para você conviver com a situação desregrada. Agora, exigências exageradas, elas criam efeitos colaterais que acabam prejudicando, e eu tenho uma preocupação em relação a isso. Quero colocar, inclusive, esse assunto para discussão por parte dos vereadores. Obrigado, doutora Cristina. Oséias, a gente é que agradece, importantíssimas contribuições. O PSF é um programa genial, criado pelo nosso grande governador Henrique Santilo, e ele tinha essa intenção mesmo, de promover a base ali, a prevenção, mas infelizmente foi distorcido ao longo dos anos. Acho que a gente tem que discutir seriamente todos esses programas, e é o que a gente vem falando também na Câmara há muito tempo. O plano é bonito, vem com várias contribuições, mas ele não fecha nada, ele não tem plano setorial, ele não diz como aquilo vai ser implementado, ele só diz de uma maneira, verbaliza bonito, mas não diz como que isso acontece, né? Então, acho que nós podemos trazer essa grande contribuição, porque a nossa comissão, ela acaba sendo transversal, ela vai permear todas, né? A todas as comissões, doutora, né? Exatamente. Olha só, numa outra comissão da qual eu participo, inclusive alguns dos técnicos que aqui estavam lá, eu levantei a seguinte situação. Tá, nós tivemos um plano diretor aprovado em 2007. Isso. E lá nós tínhamos lá uma série de propostas para a cidade de Goiânia. A pergunta que eu faço é o seguinte: daquelas propostas previstas, quais foram concretizadas e quais não foram e por quê? Porque senão a gente fica aqui dando murro em ponta de faca, a gente fica idealizando uma série de coisas, né, que às vezes nem são viáveis, e a gente fica fazendo meio que uma discussão teórica, filosófica, que não leva a lugar nenhum. Então, eu acho que tinha que ter um estudo sobre a efetividade das propostas que foram feitas em 2007, quais foram efetivas, quais não foram e por quê. Sabe? Uma coisa, por exemplo, eu vou citar uma situação aqui que eu ainda não vi ninguém tocar nesse assunto. Tudo bem, senhor. Amém. Então, o caso, por exemplo, da uma parcela das áreas que, aliás, uma parcela das áreas que são desmembradas devem ser de áreas públicas, certo? Tem lá um percentual. Aí tá. O que acontece em relação às áreas públicas aqui de Goiânia? Primeiro, você tem um custo de manutenção altíssimo de um monte de áreas abandonadas, áreas, como é que chama? Subutilizadas. Isso, subutilizadas. Nós temos uma quantidade enorme de áreas públicas subutilizadas em Goiânia. Isso tem a consequência de um altíssimo custo de manutenção dessas áreas, limpeza, roçagem e todas essas situações. Tem um custo de dificultar, por exemplo, a segurança na cidade, mato, aquela situação, lixo, aquela coisa nessas áreas públicas. Esse é um fator. O outro, isso acaba sendo uma ferramenta de doação de áreas para vários interesses. Então, você tem muitas áreas públicas, conforme a influência de alguém ou de grupos, aqui e acolá você está vendo permissão de área pública para setores da sociedade mais variados. Certo? Segundo, esse percentual de áreas que você tira do empreendimento, ele é cobrado do contribuinte, ou seja, o cidadão que vai comprar um imóvel lá no empreendimento, ele está pagando por aquelas áreas públicas que foram doadas também. Então, peraí, gente, o que está acontecendo aqui? Será que não é o caso da gente diminuir? Uma coisa que eu até perguntei lá na prefeitura, eles não têm essa informação. Quantas áreas públicas nós temos em Goiânia com precisão e qual a situação de cada uma delas? Qual o percentual de utilização dessas áreas? Não tem esse dado.
E aí a gente vota num plano diretor dizendo o seguinte, olha, tantos por cento das áreas têm que ser doadas para o poder público. Para quê? Para ficar sendo subutilizada. É isso? Então, esse tipo de questionamento acerca da efetividade das políticas que são propostas no plano diretor, eu acho que é fundamental para a nossa cidade. Mais uma vez, obrigado, doutora. É corretíssimo, isso até assim, minha equipe e eu fizemos esse paralelo, o que efetivamente na 171 foi colocado em prática e o que não foi, né? E eu quero pedir a contribuição do Celomar também, porque esse cruzamento de dados ele é fundamental, porque a gente não precisa repetir o que já foi concretizado, né? Precisamos reforçar aquilo que era bom e que não foi colocado em prática. Em relação às áreas, não são só áreas públicas, são imóveis públicos também. Nós temos vários imóveis municipais subutilizados ou absolutamente abandonados e a prefeitura pagando alto custo de aluguel. Então, esse levantamento, eu não sei se a CEPLAN não tem ou não quer entregar, mas nós já pedimos de maneira repetida tanto as áreas quanto os imóveis, né? Porque poderia haver uma ocupação desses imóveis. E uma outra coisa em relação a essas áreas, a doação para a prefeitura, a gente fez essa correção por emenda. As áreas têm que ser destinadas à construção de habitação populacional, mas naquele entorno. Porque o que acontecia? Deixava construir um Alphaville, vamos dizer. Aí o empreendedor ele dava um banco de lote, mas lá no Jardim do Cerrado, lá no Buena Vista, ou seja, o que é essa lógica aí? Eu poder ocupar aquela área de maneira adequada e proporcionar às pessoas de baixa renda trabalharem próximo, morarem próximo ao seu local de trabalho. Porque esses condomínios, eles consomem uma grande mão de obra, né? Funcionárias de casa, jardineiro, motorista. Mas só que essas pessoas moram muito longe daquilo, porque não tinha essa obrigatoriedade. Você poderia doar em qualquer lugar e sem amarrar. Para que você está doando? O que o município quer com essa área? Né? Eu acho que você está certíssimo, tem que definir e ter meta. Em quantos anos a prefeitura vai estimular a construção de parque, praça, moradia popular? Como que vai ser ocupado esse chão? Né? Eu acho que está bem correta aí a sua reflexão. Gente, Priscila, vereador Rogério, Sóstenes, mais alguma contribuição? Não, eu como fiquei por último, eu me sinto completamente contemplada com a abordagem que vocês fizeram. É realmente a preocupação. Eu tenho uma cachorra aqui meio complicada. Você gosta de trabalhar em casa. Tem disso, né? E bom que a gente não precisa arrumar, né? Tudo, mas os cachorros. Exatamente, doutora Cristina, nós estamos agora redebatendo, né? O que nós participamos. Já tinha levantado dentro das audiências públicas, mas com a ajuda de vocês, torna mais fácil para nós que não somos técnicos, a elaboração dessas brechas que a gente já tinha percebido no plano diretor, e a gente ser contemplado com a oportunidade de ter um plano diretor mais propositivo, que realmente traga um norte para a cidade de Goiânia, e que tragam, assim, propostas mais efetivas, porque ele vai ser utilizado por anos. Agora vai ser utilizado durante 10 anos. Eu só fiquei meio confusa nessa proposta, nessa parte do Solemar que fala dos planos aqui, ó. Se isso seria do plano diretor, se ele vem, ou se é lei separada, por exemplo, o plano municipal de saúde, da assistência, se ele vem junto ou se ele é lei separada. Deixa eu só te esclarecer, Priscila, nessa atual proposta não veio eles dispensaram a obrigatoriedade de plano setorial. A gente reincluiu por emenda, né, que os planos setoriais eles têm que ser apresentados. Como a gente estava discutindo só constitucionalidade e legalidade, isso ficou para ser aprovado agora na segunda votação, mas ele já está previsto e a gente pode melhorar essa emenda, né? É a gente que faz, né? A gente só coloca a obrigatoriedade da elaboração. E define o tempo, né? Em 1 ano, 2 anos, aí é uma discussão que nós vamos ter que estabelecer aqui no nosso grupo, né? Ah, tá. Era isso mesmo que eu queria. Doutora Celomar.
assim, há dois aspectos importantes aí, um que o vereador Oséias falou, que é o seguinte, eu entendo que, além dos planos setoriais, que a gente já pode colocar, que os planos setoriais têm que vir com indicadores, com metas e tal, eu entendo que lá no início da lei, onde se fala do espírito da lei, nós também podemos acrescentar alguma coisa, né, nos artigos 1, 2 e 3, que dão a estruturação da lei, por que a lei existe, né, que a gente chama do espírito da lei. A gente pode colocar lá que existam indicadores, que tem que ter, todos os projetos têm que ter indicadores e metas para balizar, né, a gente saber que nível que nós estamos, para onde é que nós estamos indo, né? Acho que a gente pode aperfeiçoar, mesmo não sendo do eixo de desenvolvimento humano, né? A gente pode trabalhar um pouquinho melhor a redação desses artigos iniciais lá. E um segundo tema, que é uma preocupação lá no eixo de desenvolvimento, do eixo de gestão urbana, foi levantado, e em outros eixos também, é o seguinte, ó, tá lá na lei, mas não se cumpre. Manda-se fazer um plano de habitação, tem até legislação federal, mas não se cumpre. Bom, como é que a federação amarrou isso? A federação disse o seguinte, olha, até a tal data você tem que fazer esse plano setorial, por exemplo, de habitação. Se até a data tal você não tiver um plano de habitação, você não recebe mais recurso federal para isso. E nesse fim de semana, pensando nesses problemas, nessas reuniões todas que nós tivemos, me veio à tona que a gente pode também propor na lei, só que é um negócio forte, que pode travar o executivo, e é o seguinte, tem que elaborar o plano tal, senão o prefeito não vai poder usar determinado recurso para tal coisa, por exemplo, né? Quem vai estar à frente. É uma forma de travar e fazer a pessoa fazer, né? A tarefinha, né? Porque assim, já é improbidade. O próprio plano, se ele não fez lá em 2010 e algumas coisas que não foram cumpridas, já é improbidade. Mas aí entra também toda a questão, e aqui eu não estou puxando para partido nenhum, né? Mas a gente sabe que existe também o conjunto que acaba apoiando sempre a gestão que está no governo, né? E isso é importante a gente ver de que forma a gente pode amarrar para que o governo que venha seja obrigatório o cumprimento. De repente, botar mais claro na lei que determinadas legislações, determinados artigos é passível de, né, ou todos os artigos, se não cumprir todos, né, é passível de uma intervenção. A gente tem que pensar em algumas soluções para isso aí, né? E uma das que eu estou sugerindo é essa, de repente a gente mexer, sempre que mexe no bolso, né, que trava alguma área, não vai poder mais usar a verba tal, né, de algum fundo enquanto não liberar aquilo lá, né? Selomar. Pode falar, Selomar. O Selomar tem razão quando ele coloca essas proposições. Existem alguns remédios amargos, né? Mas no direito romano, há 3.000 anos, já tinha um ditado que dizia o seguinte: suporta a lei que fizeste. Então a gente tem que ter algum limite também na hora de fazer uma proposição assim, muito mais rigorosa, porque isso pode criar, de fato, engessamento, né? Um engessamento ou criar uma crise institucional, não é? Porque, sim, deixou de obedecer ao que está na lei. Estou falando teoricamente, como o Selomar colocou, a gente não toma partido aqui, a gente está aqui para dar orientação para os senhores. A pergunta é, o que fazer? Bom, quando está lá na lei que no prazo tal, o executivo tem que fazer um plano tal, e esse plano não é feito, isso é crime de responsabilidade. Houve um descumprimento afrontoso da lei municipal, que o próprio chefe do executivo sancionou. Então, os mecanismos, na verdade, eles já estão disponíveis no arcabouço jurídico, é só preciso saber até que ponto é razoável, né, por força de uma série de circunstâncias. Por exemplo, essa crise sanitária que nós estamos vivendo agora com o Covid, ela vai impactar diretamente no planejamento do ano passado. Aquilo que a Câmara, o Executivo sentou, perdeu semanas, noites debatendo aqueles relatórios chatíssimos, aquilo foi para o saco, já era, né?
Por quê? Porque houve fato futuro incerto, impossível de se prever naquela ocasião, que está impactando agora e que está nos pegando a todos, nos nivela a todos nesse sentido. Mas um assunto que o vereador Oséias colocou ali atrás e que eu queria aproveitar é o seguinte, olha, o PSF, por exemplo, bacana, bonito, justificável, o governo federal tentou fazer alguma coisa parecida com isso, com aquele programa Mais Médicos, do que nada mais era do que um grande PSF, né? Tinha ali aqueles médicos que a gente sabe que no CRM, no país inteiro, talvez tivessem dificuldade de se credenciar como tal, mas que tinham lá a sua função. Uma solução para incrementar aquilo e fazer valer o investimento altíssimo que é feito em programas como, por exemplo, o PSF, é uma proposta que o Celomar fez lá no eixo de gestão urbana e no eixo de desenvolvimento econômico, que é o CAD único, ou cadastro multifinalitário. Doutora Cristina, a senhora imagina só, se o Zé da Silva, lá na periferia, quando fosse ao PSF, ele tivesse um prontuário médico eletrônico. Ele estava apresentando sintoma de febre, estava desnutrido, foi prescrito para ele um medicamento assim, assim, assado. Quando ele voltasse em qualquer médico, em qualquer posto de saúde, o prontuário dele era o mesmo. Exato. A criança na escola estava, olha, com quadro de desnutrição, o aprendizado estava baixo, a criança sofria maus tratos em casa. Esse cadastro serviria para rigorosamente todas as ações do Executivo, do Legislativo, do Judiciário, da sociedade. Mecanismo para isso existe, a tecnologia está aí, ela é fácil. O senhor, vereador, poderia controlar pelo seu aplicativo do celular. Percebe? Os mecanismos, eles existem. Se for incluído nessa proposta, nesse projeto de lei, o cadastro multifinalitário, que congregasse todas as informações de todos os órgãos federais, estaduais, municipais e da iniciativa privada, por exemplo, como a FEComércio, a FIEG e outros órgãos da sociedade civil, Goiânia poderia ganhar em performance. Nós teríamos um diagnóstico muito tranquilo de todo o conjunto da sociedade em tempo real, vereadora Cristina Lopes. Não, perfeita a sua fala. Eu acho que até o Covid é um acelerador de aprendizado e ficou evidente aí o tanto que o poder público está distante da evolução virtual em relação ao setor privado, né, que se reinventa, se reorganiza numa rapidez impressionante. Gente, só mais uma questãozinha, só para até vocês fazerem uma pesquisa aí. Existe uma empresa, e por acaso eu conheci ela uns 2 anos atrás, porque ela nos procurou sabendo que a gente trabalhava com planos diretores e tal, e ela queria colocar um portfólio dentro do gestão dela, dentro da área de gestão dela. Nós estamos há 2 anos negociando aí como trabalhar junto. Chama Gov Brasil. É uma empresa, hoje uma das maiores do Brasil em gestão de municípios. E, assim, é fantástico todo o sistema de gestão. Então, assim, eu fico me perguntando por que ainda, né, e aqui no estado de Goiás não tem nenhuma, mas essa empresa ela atende municípios em São Paulo, em Minas Gerais, em vários lugares no Brasil. Com software que é fantástico e não é caro para o município. O município talvez gaste muito mais hoje com outras secretarias ou que fazem essa parte de gestão de dados, e é muito mais barato. Então, assim, eu estou dando exemplo que existe, às vezes pode acontecer, porque não tem dinheiro, não tem tecnologia. Não é verdade. Existem empresas hoje que prestam serviço de qualidade nessa parte de gestão, que o prefeito pode ficar na sua sala com uma tela atrás dele, dizendo o seguinte, com uma mãozinha para cima e uma mãozinha para baixo, na área da saúde. Não, na área da saúde, dizendo, olha, o teu secretário está atingindo as metas propostas, está positivo. A meta lá da educação está para baixo, ele chama o secretário da educação, por que tua mãozinha está para baixo? O que tu está fazendo de errado? Né? Porque é dado, o secretário vai ter que ir lá e resolver o problema. Então, existe tecnologia, certo? E o que a gente percebe é falta de decisão política, né? Por que não vai nesse sentido, né? Então, tecnologia existe e não é caro. Assim, eu posso lhe dizer que não é caro. Vários municípios hoje no Brasil estão usando essa tecnologia, ou dessa empresa ou de concorrentes deles.
Uhum. Não, eu vou fazer uma pesquisa e o pessoal do TI está pedindo para a gente encerrar, que acho que já venceu o tempo, porque tem outra para entrar, mas de qualquer forma a gente queria deixar aí essa tarefinha para a próxima reunião de segunda-feira, né, e tentar começar no horário, porque essa a gente começou 40 minutos atrasado, né, mas de fazer essa comparação com o que existiu no outro plano e não foi cumprido e o que não existiu. O que vocês acham? Rogério? Só não pode... Vereadora, eu posso falar até acho que isso é importante, porque para acelerar. Essa aí é uma tarefinha para o pessoal da assessoria aí, né? Também. Já convoquei o Selomar. Não, porque assim, é uma tarefa muito grande que a gente não consegue trazer tudo numa semana, porque na realidade deveria ter sido apontado lá no diagnóstico, e foi justamente isso que a gente falou lá no início, que o diagnóstico não trouxe para nós, né? Uhum. Então, se a gente tiver que sair a campo para levantar tudo que o outro plano diretor fez, eu entendo que é o seguinte, nós temos que aperfeiçoar esse plano e trabalhar nas travas ou nas amarras que vão fazer acontecer esse plano. Eu acho que nesse sentido. Porque se eu pegar do meio ambiente, o Silvio, na reunião do meio ambiente, levantou 20 e tantas coisas que foi um diagnóstico muito bem feito, porque são eixos, né? Então, o diagnóstico do meio ambiente foi muito bem feito. E o Silvio botou na reunião passada do meio ambiente todos os pontos que não foram realizados. Então, eu acho que é muito mais, não sei se os senhores vereadores concordam, é muito melhor a gente trabalhar o que a gente pode fazer para que não cometemos os erros de não acontecer nos próximos 10 anos. Que ferramentas, que instrumentos políticos nós podemos colocar no plano para que aquilo que a gente coloque aqui, porque a gente sabe que tem que colocar. Isso a gente colocou ali naqueles planos setoriais que tem que ser implantados. Por exemplo, salvo engano, tem 30, 40 artigos do desenvolvimento humano, eu diminuiria para 5, e um era obrigando a fazer todos os planos setoriais. Mas com certeza. Quem vai me dizer que eles vão cumprir aqueles planos setoriais de desenvolvimento humano? Essa eu acho que é o grande elemento que a gente tem que fazer. A gente pode pegar mais pesado e cortar alguma coisa do executivo, né? Receita, alguma coisa assim que trave ele e obrigue ele a fazer, que ele olhe melhor para planejamento. Porque aí, já falando de planejamento, em todos os municípios que a gente passa, as pessoas cuidam de tudo, das questões assistencialistas, mas o planejamento sempre fica de lado. Não, deixa para fazer o plano depois. Não, deixa para planejar, deixa para contratar o arquiteto, o cara que pensa lá na frente, né? Sempre. Mas essa é a cultura, né, do Brasil, de não planejar, né? Não tem disciplina para planejamento. Mas eu vejo, Selomar, que a gente pode trazer o básico, né, assim, da estrutura principal. Alguns dados nós já temos, né? A minha equipe já tem, porque a gente fez esse estudo. E aí a gente vai falando aí por WhatsApp, vamos tentar já dimensionar isso para trazer para a próxima reunião. Tá bom, vamos Pode trabalhar. ser, gente? O povo está aqui me apertando para encerrar. Pode ser isso? Combinado. Combinado, sim, Rogério? A senhora preside, está tudo certo, presidente. Selomar, Priscila, Oséias. Ok, gente, eu estou de boa. Maravilha, Priscila. Eu também, obrigada. Um abraço Maravilha. a todos, sucesso. Até a próxima Um abraço, reunião. gente. Boa semana. Um abraço a todos, boa semana. Para vocês Tchau. também.